Seja bem-vindo, nosso amigo Anderson. A palavra está contigo. Bora. Meus queridos, meus amigos, meus irmãos, para mim é motivo de muita alegria, né? Poxa, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela vida do Emerson Crema, porque foi o cara que me apresentou, o Homens S.A. Emerson é um amigo de infância, um irmão querido, e ele partilha da amizade com Aquiles, com o Nascimento. São caras também que ganharam a minha admiração e o meu respeito, homens de Deus, os caras que levam Deus a sério, que levam o reino a sério e que têm encorajado, né, a muitos brasileiros aí a não se intimidarem diante de tudo que tem vindo sobre o mundo, mas dizendo que tenham fé, tenham coragem, vamos para cima. É possível navegar acima, é possível voar acima de toda a mediocridade, de todas as dificuldades que estamos enfrentando. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. E eu pedi a Deus, ontem eu tinha preparado uma palavra, ontem, para compartilhar com os irmãos. Eu ia falar sobre a tecnologia, né? Como usar a tecnologia para o reino, de que forma nós podemos aproveitar ao máximo as ferramentas que nos têm chegado todos os dias. Mas, como o Nascimento foi inspirado aí hoje a nos levar a essa rodada de oração, nós temos na quarta e na sexta-feira um Zoom também de oração das pessoas da nossa comunidade. E hoje, às 6 da manhã, nós estávamos já reunidos, orando, e onde todos fazem um pedido, a gente ora pelo pedido de todos. No final, eu compartilho uma palavra, depois a gente faz os pedidos, e no final oramos e eu encerro com uma oração. E fomos muito impactados hoje, essa manhã, por uma palavra que Deus trouxe para nós. E o Senhor mudou aqui o script comigo. Eu vou compartilhar essa palavra com vocês, porque a responsabilidade é muito grande. Eu não estou falando para pessoas, para simplesmente ouvintes. Eu estou falando para líderes, para empresários, para pastores, e a responsabilidade é muito grande falar para um grupo de pessoas que eu considero muito mais capazes do que eu. Mas eu quero pedir, em nome de Jesus, nesta manhã, que o Senhor fale conosco através da palavra. O Senhor fale comigo, fale com os teus servos, que nós possamos usar a palavra desta manhã para transformar o caminho que virá daqui para frente, de hoje em diante, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos empregados, nos nossos rebanhos e dos nossos colegas e amigos que Deus trouxeram ao nosso caminho. Todos que passarem à nossa volta sejam impactados pela palavra de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Senhores, estão me escutando bem? Beleza. Eu quero repartir com vocês um texto que está aqui no capítulo 7 do livro de Marcos. Eu peguei uma Bíblia aqui do Manga, e que é linguagem contemporânea, onde eu gostei muito dessa Bíblia. Vou até comprar uma para mim. Eu não tenho essa Bíblia, não. Eu quero começar a estudar essa Bíblia aqui, que gostei muito da linguagem dela. Aqui ele está rindo, ele já deve ter lido ela umas 4 vezes aí, né? Bacana. Olha só, diz assim a palavra, a partir do verso 31, falando de Jesus, tá? Ele deixou a região de Tiro e voltou para o mar da Galileia, passando por Sidom e pelo distrito das 10 cidades. Algumas pessoas trouxeram um homem que não podia ouvir nem falar e pediram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. Jesus tocou nos ouvidos do homem e passou-lhe um pouco de saliva na língua. Então orou, suspirou profundamente e ordenou: Éfatá, abra-se. E assim aconteceu. O homem ouvia e falava perfeitamente. Jesus ordenou que mantivessem o fato em segredo, mas eles, entusiasmados,
não pararam de falar do assunto. Diziam: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Essa é a palavra desta manhã. E quando eu estava estudando a Bíblia, quando eu estava, na verdade, meditando, uma época da minha vida, eu fui professor de discipulado, chamávamos de discipulado 1. Nossa igreja, o Emerson, participou disso também, o Crema. E eram as lições para o batismo, eram as lições do discipulado 1. E eu fui professor do discipulado 1 para batismo. E ali eu aprendi que a Bíblia ela deve ser vista de 4 aspectos. Ela precisa ser lida, a Bíblia precisa ser meditada, a Bíblia precisa ser estudada e a Bíblia precisa ser orada. Então, eu vou repetir. Ela precisa ser lida, precisa ser meditada, precisa ser estudada e precisa ser orada. Existem formas de se fazer isso, né? Eu vou falar sobre uma forma de a gente encarar a Bíblia, que é a forma de orar a palavra. Marcos 16 diz: estes sinais vão seguir aqueles que creem. Em meu nome expedirão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Diz isso, né? Como posso orar a palavra? Tem um amigo, um filho, um irmão, uma esposa que está enfermo e eu vou colocar a mão sobre a pessoa e vou dizer: Senhor, está escrito, estes sinais vão seguir aqueles que creem. Em teu nome eu posso colocar as minhas mãos e a pessoa ser curada. A tua palavra ela é a verdade, é Deus falando, é boca de Deus, então não pode mentir. Se está escrito, tem que acontecer. Então eu ordeno que essa pessoa seja curada no nome de Jesus. Eu estou orando a palavra, não tem como dar errado. Então isso é um dos aspectos da Bíblia ser vista, né? E hoje eu estava meditando nesse texto, e aí o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, e eu peço a Ele que fale com cada um de vocês. Vamos lá. Quando Jesus ele estava no meio daquele povo ali, e aí ele deixou uma região e ele voltou para outra região, que era o Mar da Galileia. Passando, ele saiu de Tiro, né, e passou por Sidom. E passou pelo distrito de 10 cidades, ou seja, ele deve ter caminhado muito, rodou muito ali. E aí as pessoas, elas trouxeram um homem que não podia ouvir nem falar. E eles pediram que Jesus impusesse as mãos sobre aquele homem enfermo. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus curava. Eles sabiam que Jesus ele fazia sinais, maravilhas, prodígios. Jesus, onde ele passava, ele curava as pessoas e ele ainda falava para as pessoas: não fala para ninguém não, guarda isso daí para você. Mas não tinha jeito. Quem recebe a bênção não consegue ficar calado. A gente quer pedir a palavra, quer dar o testemunho. É igual você tá. Hoje eu estou trabalhando na Bryce Company, que é uma plataforma de criptoativos, né? É a maior da América Latina, segundo as propagandas e tal. E a gente faz um contrato de uma pessoa que quer investir conosco. Quando a pessoa vê o rendimento entrar na conta dela, aí ela acredita. Não tem como. Ela começa a falar para os parentes, para os amigos: rapaz, eu estou com uma plataforma aqui que me rendeu X ao mês, tal. Mas ela precisa primeiro ver o resultado para ela crer. Tem gente que é consultor financeiro famoso, que se tornou meu cliente, e falou assim: eu só vou indicar no dia que eu ver o resultado. E sempre foi assim na história. Quando a gente tem um resultado de algo, a gente não consegue guardar, a gente compartilha. O livro do Nascimento, ele é o testemunho de uma história de vida que o livro dele vai chegar onde ele nunca vai conseguir chegar. Não tem como. É igual uma caneta que você faz da sua empresa, com a sua logo ali, ela vai passando de mão em mão. As pessoas vão: me empresta a caneta, aí usa, vai, enfia no bolso sem querer, leva, vai embora e vai rodando. Ó. O livro é a mesma coisa, ele vai chegar onde o Nascimento nunca vai chegar. Ele não vai ter noção. Se brincar, tem livro já em outros países. Nego que viajou para outro país, chegou lá: pô, rapaz, pega esse livro aqui para você, quando chegar eu compro outro. E acaba
abençoando alguém em outro país, que a pessoa lê, que compartilha com o outro, que tira foto de algumas páginas, compartilha com o outro e o assunto vai espalhando. Por quê? Porque fez bem para alguém e a gente não consegue ficar calado. Quando Jesus chega nessa região, e Jesus pega e compartilha ali a sua chegada, as pessoas comentam, Jesus está na área, Jesus está lá. Aquele Jesus que cura, vamos lá, os caras saíam correndo de um lado para o outro e avisando, bora galera, bora que o homem está na área, o homem chegou, o comandante está na área, aquele que cura, aquele que faz milagre, ele está na área. E as pessoas iam se chegando e ia procurando onde está, até chegar a Jesus. Todas as fases eles aglomeravam perto de Jesus. Só onde entra a palavra revelada aqui que Deus me deu. Eles chegaram para Jesus e pediram para Jesus que o Senhor Jesus impusesse as mãos sobre eles e os curasse. Geralmente, eu e você que está me assistindo, nós temos um hábito horrível, vergonhoso. E a gente usa ele dentro da nossa casa, com esposa, com filhos, com funcionários, com amigos de trabalho, com ovelhas da igreja. Eu começo a achar, Jesus está na área, é isso aí, essa é a palavra. Eu começo a achar, meus irmãos, que o meu método de fazer é a forma correta a ter o resultado, a obter o resultado. E eu tenho uma coisinha dentro de mim que precisa morrer, chamada orgulho e vaidade. E quando eu acho que o meu jeito de fazer é o único jeito que dá certo, eu vou pedir para uma diarista arrumar minha casa e eu peço para ela, eu quero que faça assim, 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 assado, porque é assim que fica bom. Aí eu pego e saio. Quando eu volto, a casa está melhor do que eu imaginava que ficaria, a arrumação da casa, e eu falo assim, mas como é que você fez? Eu não fiz do seu jeito, não, eu fiz assim, assim, assim. Embora tenha ficado melhor do que o meu jeito, o meu orgulho e a minha vaidade vão falar, mas não é assim que eu queria, eu gosto assim, assim, assado. E eu faço isso com as minhas ovelhas, eu faço isso com os meus funcionários, eu faço isso com os meus colegas, eu faço isso com as pessoas que estão à minha volta. Eu estou acostumado a fazer as coisas do método tradicional, e por mais que haja outro método muito melhor do que o meu, às vezes eu sustento um orgulho ou uma vaidade de achar que o meu jeito é o melhor. E, às vezes uma ovelha tua, um funcionário teu, um colega teu vai ter uma ideia melhor do que a tua de fazer algo aí na tua comunidade, aí dentro da tua casa. Às vezes uma diarista vai fazer uma coisa melhor do que a jeito que você faz dentro da sua casa e você vai se incomodar por causa do seu orgulho ou da sua vaidade. E não foi diferente. Isso não é novo na história. Isso. Não foi você que inventou isso. Isso sempre existiu. Jesus chegou e os caras pediram, Senhor, você pode impor as mãos e curar esse cara que não escuta e nem fala? Jesus olhou, Jesus não ia pelo método tradicional, ele ia na contramão. Jesus sabe a melhor forma de agir. Você que está achando que o seu jeito que você está conduzindo a sua igreja, o jeito que você está conduzindo o seu casamento, o jeito que você está conduzindo a criação dos seus filhos, você está achando que é o melhor método e você está passando raiva, você está tomando ré, você está se atrasando, você não está tendo resultado, não está tendo êxito, você vê pessoas crescendo à sua volta, gente que tem muito menos capacidade ou habilidade que você e está tendo um resultado muito maior do que o teu, porque você acha que o teu método é o melhor por causa do seu orgulho e da tua vaidade. Eu quero trazer uma palavra nessa manhã de quebrantamento para os nossos corações, porque nós somos homens de Deus. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Nós precisamos ter um coração transformado e quebrantado pelo poder de Deus. Jesus, ele não faz da forma que as pessoas querem. Ele tem um método dele de agir. Ele não foi no método tradicional. Se fosse você, Jesus tem um método. Se fosse você que tivesse enfermo, chegasse um cara desconhecido e ele pegasse e cuspisse e melasse o teu ouvido de cuspe e pegasse, cuspisse na mão e esfregasse na sua língua, você ia sair cuspindo com nojo, ia lavar a boca e falar, esse cara é doido. Só que o que mais importa não é o método.
o que mais importa é o resultado. E eu quero perguntar para você. Estamos há 30 dias para romper 2021. Há um ano atrás, no culto da virada, no profetizando que você participou, você escreveu coisas pedindo para Deus para 2021, áreas da sua vida que você iria mudar, algo que você iria empreender, planos que você colocou diante de Deus que você disse que ia realizar. Falta 30 dias. Tem uns que nem começaram, tem uns que estão no meio do caminho, tem uns que têm 75% cumprido, mas falta os 25%, que é a parte mais difícil, e agora acabou o gás e não sabe como fazer. Estamos nos 45 do segundo, você planejou e não deu do jeito que você queria que fosse. E aí a palavra que fica é: o que mais importa? O método ou o resultado? O que mais é importante para você? Ter os seus filhos de joelho dobrado à sua volta e vocês tendo um quebrantamento do Espírito Santo, ou você tentar fazer o método do teu jeito e a molecada continua conectada no game, conectada nas redes sociais, e você não está conseguindo trazer seus filhos para perto de Jesus, talvez até porque eles não têm visto você dobrar joelho, lágrima descer nos seus olhos, e eles olharem e falar que homem de Deus é meu pai, que é modelo de quebrantamento que eu conheço, se chama Aquiles, se chama Nascimento, se chama Daniel, se chama Brito, se chama Fabiano. Esse é o modelo de homem de Deus que eu conheço. Eu quero Deus porque eu vejo Deus no meu pai. Ou o método para você é mais importante. Então Jesus, ele nunca foi nas formas convencionais, no método convencional. Jesus, ele agiu na contramão. Mas o que importa é que quando Jesus ele agia, o resultado acontecia. Quando Jesus age, você obtém o resultado. O que é mais importante? O método sustentado pelo seu orgulho, a sua vaidade, ou o resultado direcionado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida? Estamos no dia 1º de dezembro de 2021. Faltam 30 dias para encerrar o ano. Eu tenho certeza que todos aqui têm algo que precisa ou que gostaria muito que acontecesse antes de virar 2021 para 2022. E eu tenho uma boa nova para dizer para você. É possível acontecer. Talvez não no seu método. Talvez não do teu jeito. Mas no formato da contramão de Jesus. O plano é dele, meu irmão. O homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu vim para o Rio de Janeiro para ficar hospedado esses dias, só que o hotel, o último dia, não tinha vaga. E o Manga falou, não, vem aqui para casa. Pode vir. Depois ele me ligou e falou, cara, fecha o hotel e vem para cá. Mas eu já tinha pago. Então eu fiquei só de ontem para hoje com eles. Ontem almocei com eles, jantei com eles, tomamos café, tomei café da manhã hoje com o Manga, com a Pita aqui. O reino dos céus, aprendendo com eles, escutando, sabe, tendo comunhão. Quantos gostariam de ter uma meia hora de tempo com o Manga? Todo mundo sabe da agenda dele como é, da persona dele, do jeito de ser do Manga. É um cara que ele não é de todo mundo, mas tem um coração incrível. E Deus me deu de presente isso daqui. Eu tive que vir para o Rio de Janeiro, vim celebrar um casamento, mas o que Deus queria é que eu tivesse um tempo de comunhão com o meu irmão aqui, para ver algumas coisas onde Deus me deu uma palavra profética para a esposa dele, sabe? Não é no nosso método convencional. Existe um método de Jesus que quebra todos os planos, só que os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Meus irmãos, conte no relógio, 30 dias. Eu quero lançar uma palavra profética sobre a vida de vocês. Homens que levam as cordas, homens que sustentam este país em oração, em crença, validando vidas,
Talvez os homens que Deus precise para os próximos anos, para a próxima geração, esteja dentro desse grupo aqui. Embora não estejam todos aqui, mas pessoas que fazem parte do Homens S.A., talvez Deus vai contar muito com alguns de nós aqui. Não no nosso método, mas no método dele. E a palavra que eu quero fechar, encerrar aqui é: Jesus ordenou que mantivesse o fato em segredo, mas eles, entusiasmados, com essa palavra, pastor Aquiles? Entusiasmados, né? Não pararam de falar do assunto e diziam eles: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Quando a bênção vier, quando for completa, a palavra que Deus ordenou sobre mim e sobre você, ninguém vai aguentar ficar calado. Você não vai precisar nem pregar. As pessoas vão falar: me conta o que aconteceu. A sua vida está diferente. O teu ministério nunca foi do jeito que está agora. Você nunca alcançou o tanto de gente que você alcançou agora. Eu quero andar com você. O que eu faço? Quanto que é para fazer um treinamento com você, Nascimento? Quanto que é, pastor Daniel? O que eu preciso fazer para aprender com o senhor, para andar junto com o senhor? Porque a glória de Deus vai ser tamanha na vida de vocês, nas nossas vidas, que as pessoas vão pedir: Fabiano, meu irmão, me deixa caminhar contigo, eu quero aprender contigo, quero comer junto, igual Jesus fazia com os discípulos, eu quero andar junto, para eu ter essa atmosfera e viver o que você está vivendo. Essa é a palavra. Que nós nos desapeguemos do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa vaidade, e que seja mais importante, não o método, mas o resultado que Jesus promove quando ele chega nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus nesta manhã, para que a palavra de Deus ela entre em nossos corações. Talvez eu seja o menos preparado desse grupo. Eu não estou aqui para Deus mostrar conhecimento, mas eu vim aqui para lançar uma palavra de encorajamento. Esses homens de Deus, eles queiram, eles aceitem o desafio de abrir mão do método convencional e queiram viver o método de Jesus, ainda que para muitos seja uma loucura, ainda que vá contra o formato de quem está ordenando o jeito que tem que ser. Nós tenhamos a humildade de escutar as nossas ovelhas, os nossos colegas, os nossos parceiros, os nossos empregados, funcionários. Às vezes o Senhor usa o menor da casa para nos ensinar o que vai trazer o resultado. Não é o método, mas é a fé e a dependência do Espírito Santo. O método, existem vários, mas o resultado é o que fica. Em nome de Jesus, traz sobre nós humildade, graça e fé, Espírito Santo. Nós possamos terminar o ano de 2021 com a força de um leão, de um guerreiro valente, que não desiste da batalha, mas que coloca-se à disposição do comandante, para que nós possamos viver o propósito que o Senhor tem para nós e alcançar o destino escrito ao nosso respeito. Essa é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro e agradeço pelo privilégio de fazer parte dessa irmandade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Deus nos abençoe. Senhores. Tratoraço, hein, Daniel? O Aquiles aí sabe que eu sou um chorão, né? E o Fabiano também. Então, estava aqui. Deus te abençoe pela palavra, pastor Anderson. Oportuna, vinda do Senhor. Que você trouxe para nós hoje, né? Justamente no dia 1º de dezembro, virada do ano, né? E eu fui anotando aqui nos meus post-its, né? Primeiro recado, preste atenção. Jesus está na área. Segundo recado, Jesus tem o próprio método. Terceiro recado, esse aqui é mais ao estilo do Nascimento. Tá sem gás? Jesus é dali que gás. Jesus gás, né? E ele é muito melhor do que a Petrobras. E o último, né?
Jesus está precisando de resultado, Jesus é o resultado. Pastor Aquiles, por favor, faça as honras e encerre o nosso grupo de hoje. A gente está aí também com o Vorley, com o Paulo Júnior, que é o nosso amigo que está aqui. E é contigo, Aquiles. Obrigado, Anderson, por nos abençoar, nos encorajar, por se permitir ser boca de Deus. Nos deu uma chapuletada maravilhosa nessa manhã. Estenda o nosso abraço aí ao Manga, um homem de Deus que nós admiramos. Possivelmente, né, você brincou esses dias na sala aí que ele faz uma comida tailandesa boa, né? Então, que Deus abençoe aí o Manga, sua esposa, a comunidade Vineyard, todo o trabalho do Manga também, tá? A gente declara sobre a vida dele a bênção do Senhor. O meu encorajar nesse momento é orar por vocês novamente, te agradecer, Anderson, agradecer cada um de vocês. Quando nós iniciamos essa sala, o Nascimento falou sobre essa resiliência, né? Essa continuidade de perseverarmos juntos, e algo que eu aprendi com o Manga em 2013 é algo sobre a comunidade do encorajamento. Então, Homens S.A. são homens anônimos, homens de Deus, que se encontram quinzenalmente para se encorajar. E eu queria orar novamente, agradecer, fazer desse momento um tributo a Deus, por tudo aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda fará, do jeito dele, no tempo dele, na hora dele, da forma dele. Pai, obrigado por essa manhã, Deus, por cada um desses homens. Todos nós estamos, Deus, finalizando um ano cansados, sobrecarregados, exaustos, demandas, responsabilidades, competências. E como o Anderson bem frisou, muitas vezes nós queremos fazer o nosso braço, na nossa expertise, na nossa metodologia, mas o Senhor flui de uma maneira diferente. E que nesse tempo possamos nos desprender da nossa metodologia, dos nossos achismos, e possamos entender que há uma história se desenrolando e o protagonista da história é o Senhor. E o Senhor nos convida a fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor não divide sua glória com ninguém. O Senhor é a estrela da manhã. Nós estamos entrando nesse mês de dezembro que nos comunica a respeito do Natal. O Natal não é um evento, o Natal é um fato. O Senhor nasceu. E que possamos viver o Natal em nós, um tempo de generosidade, de gratidão. Que possamos, Pai, nesse tempo de dezembro, em meio também a um checklist, projetarmos 2022, que possamos também, Deus, não abrir mão do contentamento, da gratidão, que a gratidão possa ser algo que esteja saindo dos nossos poros. Gratidão pela vida, gratidão pelos amigos, gratidão pelas oportunidades, gratidão pelo fato de estarmos vivos. E eu quero, nesse momento, expressar minha gratidão por cada um desses homens, por homens que conhecemos nesse ano, pessoas que o Senhor foi trazendo para esse ambiente. Nós não temos não há como dimensionar o desdobramento desse grupo, desses encontros, mas tenho convicção, muita gente foi abençoada, comunidades foram abençoadas, famílias foram abençoadas, por palavras, por versículos, pela palavra do Senhor, porque ela nunca volta vazia. E obrigado pelo Anderson, Deus. Nós também queremos abençoar o seu retorno para Brasília, abençoar seus desafios como pastor, como empreendedor, como empresário, sua casa, sua família. Também quero, Pai, como um pastor nessa manhã, abençoar cada uma das comunidades aqui representadas. Recentemente nós estávamos conversando sobre os pastores estão entre aqueles grupos do burnout, um dos que mais sofreram nesse tempo de pandemia, porque temos cuidado de pessoas, temos escutado pessoas, e que o Senhor nos renove nessa manhã, renove as nossas comunidades, renove, Senhor, a nossa mente, o nosso físico, o nosso emocional. E também, Deus, eu quero abençoar o Nascimento por ser esse facilitador, com muita graça, com muita naturalidade. Obrigado pelo dom que o Nascimento carrega de ser esse homem que articula, conversa, nos deixa totalmente à vontade nesse ambiente virtual. Que ele também, Deus, em meio aos seus projetos e desafios, possa encontrar no Senhor força, graça, poder, autoridade.
A minha oração nesse momento é de gratidão por esse ambiente, Deus, que o Senhor continue fazendo no meio de nós, através de nós, em nós, no seu método, em nome de Jesus. Devolvo para ti, Nascimento. Microfone. Gente, obrigado aí pela participação de todos. Eu vou encerrar a gravação aqui. Eu queria mais um minuto de vocês para 2 perguntas nossas aqui a respeito do nosso final de ano. Um abraço e até a próxima para quem está nos assistindo.